E aí pessoal, YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo vamos analisar o filme Capitão América 3 Guerra Civil, que foi lançado alguns dias atrás, que assim, nas redes sociais estão falando toda hora que esse é o evento mais importante do universo da Marvel, né, que foi o filme mais significativo, e eu posso garantir isso. A forma que o filme foi dirigido foi algo muito diferenciado em relação aos filmes anteriores, demonstrou uma composição, um conjunto de acontecimentos muito mais marcantes do que já foi presenciado em qualquer filme anteriormente mostrado. Agora, vamos começar primeiramente falando da questão política do filme, que eu acho que foi o que serviu como influência para esse conflito. A questão de o que é o certo e errado, né? Teve aquela divisão, teve a intervenção do governo e, cara, foi muito interessante a forma como isso foi se desenvolvendo, porque não foi apenas uma divisão. Cada personagem foi introduzindo a sua opinião, dizendo, pô, isso aqui parece ser correto, eu não concordava com isso, mas agora eu concordo. Então deu pra ver junto a essa divisão, né, de opiniões, serviu também como uma mudança de visão de alguns personagens, principalmente da Viúva Negra, né, que anteriormente não concordava com o Tony Stark e acabou concordando. Então, a ideia política foi, assim, foi tratada de uma forma muito natural durante o progresso do filme, ainda mais a forma equilibrada que cada personagem foi apresentando seu ponto de vista, dizendo o que é o certo e errado, resultando no isolamento de alguns personagens, né, em conter alguns personagens presos em quartos e tal, como outros que acabaram sentindo a necessidade de lutar por sua liberdade, por uma imagem própria, sem controle em nada do tipo, no caso, associados ao Capitão América. E no meio desse conflito todo, né, nós tínhamos que pensar qual seria o vilão do filme. E aí acabou demonstrando que, mesmo tendo um conflito entre o Capitão América e o Homem de Ferro, que eles até poderiam ser vistos como vilões, né, causando toda essa discórdia, esses assassinatos, claro, acidentais, que eles não planejaram isso, nós tínhamos um personagem meio solto na trama, que no caso é o Zemo. Muita gente falou que ele realmente não foi um vilão lá muito importante, né? Eu concordo com isso, né? Desde o momento que ele começou a aparecer no filme, ele passou uma imagem que ele poderia trazer algo muito maior lá na frente, né? Ele acabou trazendo algo um pouco impactante, mas que ele não recebeu tanto foco assim. O foco foi mais um conflito entre o Capitão e o Homem de Ferro. Mas o Zemo, no progresso da história, mesmo ele não passando aquela imagem de poder, aquela imagem de eu quero dominar o mundo, né? Porque no final das contas ele foi apenas um cara, uma vítima que queria se vingar pela morte das pessoas que ele amava. Tipo, ok, não é um motivo pequeno, é um motivo fraco, mas mesmo tendo isso tudo associado ao personagem, ele meio que se diferenciou dos outros, não por essa limitação de vingança, né? Ele não quer dominar o mundo, ele não quer destruir o mundo, não, ele quer se vingar, somente isso. É uma vingança, uma coisa pequena, um personagem pequeno que foi crescendo aos poucos. Isso foi algo diferenciado, porque os outros personagens já começavam com um poder imenso, aí era derrotado e acabava o filme. Não, esse foi aumentando aos poucos e no final das contas ele não foi morto, ele foi preso. E muitas pessoas falam, não, mas o Zemo não é assim nos quadrinhos, estragou o personagem. Gente, vamos pensar que isso pode ser uma história de origem pro personagem, porque ele não morreu, ele tá preso. Ele pode ser solto lá no futuro, e com isso pode ter várias mudanças no personagem, porque no progresso dele tem várias referências à origem do mesmo. Então, o personagem tá vivo ainda e pode se tornar um vilão grandioso lá na frente ainda. Mas no filme realmente ele foi tratado de uma forma secundária, mas que passou um efeito interessante, principalmente no ápice do filme, que foi a revelação que o Tony Stark percebeu em relação ao Bucky e a morte de seus pais. Antes da briga no aeroporto, tivemos o aparecimento do Peter Parker. Cara, eu acho que foi um dos momentos mais interessantes do filme, porque foi uma surpresa, né, pra quem não tava sabendo que ele ia aparecer, apesar de ele ter aparecido no trailer como Homem-Aranha, né, não ficou muito claro se a gente ia ver ele como Peter Parker, mas no filme teve a exploração tanto do Homem-Aranha quanto Peter Parker, né, teve a questão do lado humano dele, a questão do psicológico, e eu acho que isso foi muito importante pra passar uma seriedade pro filme, não só em relação à morte, Peggy Carter, mas tivemos também o aprofundamento no psicológico do Peter Parker, a questão dele ajudar os mais fracos e tal. Então foi muito legal mesmo ver essa postura do Homem-Aranha, né? Uma coisa mais jovem, tipo, a Tia May tá jovem pra caramba, um diferencial. Eu não gostei muito da Tia May, porque realmente a Tia May tem que ser uma idosa, né? Tipo, estragou a imagem da personagem. Mas a questão do Homem-Aranha ser novo pode ser algo interessante, porque ele tá aprendendo aos poucos a ser um vingador, ou até mesmo aumentar as suas habilidades e tal. E esse momento eu acho que pode ser importante para os filmes futuros do Aranha. Agora, o filme foi passando, né, explorando toda essa questão de opiniões, conceitos políticos e tal, e acabamos tendo a briga entre os heróis. Eu acho que isso é um ponto bastante importante, porque
vamos fazer uma pequena associação com os quadrinhos. Eu sei que esse é um vídeo do filme, né, somente do filme, mas nos quadrinhos tivemos uma briga realmente agressiva, violenta entre os heróis e tal, com ideias diferenciadas. E no filme, sabe o que parecia? Parecia apenas uma briguinha amigável, né? Eles conversavam enquanto lutavam, sorriam, né? Até faziam umas piadas. Claro, a intervenção cômica é uma coisa bem comum no universo da Marvel, mas nessa cena de luta eu achei meio desnecessário, né? As pessoas que pareciam querer se matar lá na briga toda pareciam apenas, vamos brigar, mas a gente ainda é amigo e tal. Principalmente aquele papo que teve entre o Homem-Aranha e o Homem de Ferro, ou entre a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. Ficou uma coisa muito amigável aquilo. Eu esperava um pouco mais de seriedade naquela cena, mas como pontos positivos tivemos o problema que teve com o Rhodes e ainda a traição da Viúva Negra, né, que mudou de lado no meio do caminho. Foram pontos, como posso dizer, fortes durante o conflito, mas eu não acho que passou aquela imagem de que aquilo era uma coisa muito séria. Porque a Marvel é conhecida por trazer momentos cômicos, e eu acho que eles não deveriam ter botado naquele momento, porque ficou uma coisa muito engraçada ao ponto de não ser levado tão a sério. Agora, com o filme passando, chegando até o final, tivemos, eu acho que na minha opinião foi o momento mais importante do filme, o ápice. Que foi simplesmente o Tony Stark perceber a verdade por trás da morte de seus pais. Que no caso foi o Buck, né? O Buck matou os pais do Tony Stark. E cara, isso foi genial, sacou? Isso foi uma coisa muito foda porque botou pra fora toda aquela fúria contida do Homem de Ferro. E todo esse papo que ele tinha de, vamos trazer justiça, trazer equilíbrio, acabou se tornando uma necessidade de vingança, né? O Tony Stark no final do filme se tornou um vilão temporário, e começou a brigar com o Capitão América e o Buck. Eu achei muito foda a cena de luta, tipo, ele com toda a raiva, colocando pra fora, querendo matar o Buck e tal. Infelizmente ninguém morreu no final das contas, eu achei isso meio triste, né? Achei meio idiota pra caramba. E no final das contas, tinha lá todos os heróis presos na prisão, lá debaixo d'água. E o Capitão América, tipo, simplesmente conseguiu salvar todo mundo, né? Ele chegou lá na prisão, tô aqui, vou salvar vocês, tipo, meio idiota, né? Eu achei meio retardado o final. Mas felizmente tivemos o acidente do Rhodes, né, que ele acabou caindo, e mesmo não tendo a confirmação que ele estava paraplégico ou não, que eu acho que deveriam ter confirmado isso, né, se ele estava ou não paraplégico, trouxe mais seriedade para o filme. Então tivemos 3 momentos sérios. A questão da morte da Peggy Carter, a questão da possível paralisia do amigo do Homem de Ferro, como também a questão do psicológico do Peter Parker. Então, de modo geral, assim, eu acho que o filme passou uma mensagem legal em relação à Guerra Civil, claro, não chegou nem perto do que é mostrado nos quadrinhos, mas todo o conflito foi tratado de forma natural, teve o aprofundamento psicológico em vários personagens, teve a alteração, a postura diferenciada de vários outros, né, eles mudando de lado e tal, foi uma coisa muito foda mesmo, teve momentos engraçados, que é bem comum na Marvel, também tivemos assim, a transformação de um herói em um temporário vilão, que no caso foi o Homem de Ferro, que a gente nunca foi capaz de ver uma face, né, esse tipo de postura vinda dele. Ele finalmente se aderiu a um lado mais, sabe, do mal, uma coisa que nunca foi mostrada anteriormente, então foi uma coisa muito foda, uma coisa mais original. Tivemos a introdução do Pantera Negra, que eu acho que ele foi muito, muito foda no filme, a questão dele ser um rei e tal, perder o pai, eu achei a história muito legal. A questão a introdução também do Homem-Formiga também foi maneiro, ele crescendo e tal, uma mudança do personagem. Então eu achei o filme legal, divertido, eu acho que o final foi o único problema do filme. Foi um final meio bosta, na minha opinião. Eu acho que deveriam ter confirmado algumas coisas e tal. Eu acho que não deveriam ter salvado os heróis no final das contas, deixado eles na prisão, pelo menos temporariamente. Mas como nota, vai ser nota... Eu acho que vou dar nota 9. Né? Eu acho que foi um dos filmes mais importantes da Marvel até agora e bem mais teve uma postura mais séria em relação à produção. Então essa é a minha nota, a nota 9. Então se você acha que a nota deveria ser maior ou menor, você pode comentar aqui embaixo nos comentários, conta se pode no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, espero que vocês tenham gostado. Foco, só que para o próximo vídeo. Valeu!